Retomando ao exemplo 2, o professor lançou um desafio aos seus alunos que deveriam determinar a quantidade máxima de tentativas possíveis para acertar a senha do celular, que é formada pelos 4 algarismos do número 1987. É interessante estar destacando ou anotando as informações relevantes para facilitar na hora da resolução do problema. Nós sabemos que a senha do celular tem 4 dígitos, então já coloquei aqui os 4 tracinhos correspondendo a cada dígito e vamos fazer uso aqui do princípio multiplicativo para descobrir o máximo de tentativas que existe para descobrir a senha correta. Nós sabemos que essa senha é formada pelos algarismos, do número 1987, mas não é esse número. Então, pode ser um outro número começado com 1, algum número começado com 9, 8 ou 7, qualquer um dos algarismos. Ou seja, nós vamos ter quantas opções aqui para início do número? Nós temos o 1, o 9, o 8 ou 7. Então, poderia ser qualquer uma dessas opções, que é um total de 4. Depois que escolher o primeiro dígito, nós vamos ter 3 opções para o segundo dígito. Para o terceiro número, como nós já vamos ter usado as 2 primeiras, nós temos 2. E para o último número, 1. Usando o princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, a resposta seria 24. Mas, lembrando que 24 opções ao todo. Só que, quando se calcula as 24 opções, já está incluída essa opção, que é o número 1987. Então, essa aqui nós vamos ter que retirar, essa opção. Então, vai ficar 24 menos 1, porque essa opção ali não é a senha, que dá 23 tentativas. Questão número 3. Deseja-se pintar 5 faixas retangulares em um muro dispostas como mostra a figura. A cor de cada faixa deve ser escolhida entre verde, amarelo ou azul, sendo que 2 faixas vizinhas quaisquer de cores diferentes. Ao pintá-la ordenadamente, de cima para baixo, temos quantas opções possíveis? Então, o muro tem 5 faixas, 1, 2, 3, 4, 5, e elas serão pintadas de cima para baixo. Coloca aqui, no sentido de cima para baixo. Sendo que nós vamos ter as opções verde, azul ou amarelo. Ou seja, nós temos quantas opções aqui para pintar a primeira faixa? 3 opções. Depois que for pintada a primeira faixa, diz que a segunda faixa não pode ser da mesma cor da primeira. Então, se inicialmente eu tinha 3 cores, vamos supor que eu escolha o verde. Eu vou ter o quê? Azul ou amarelo para pintar a próxima. Eita, que a palavra não sai, né? Então, eu teria 2 opções de cores para pintar a segunda faixa, o azul ou amarelo. Então, supondo que eu escolhesse o amarelo, a terceira faixa, eu teria novamente 2 opções de cores, porque aí eu poderia estar alternando entre o verde ou o azul. Então, como é que fica aqui? Para a primeira faixa, nós temos 3 opções, porque pode ser qualquer uma das cores. Verde, amarelo ou verde, amarelo ou azul. Então, eu tenho 3 opções para a primeira faixa. Depois, escolhendo uma cor aleatoriamente, sobraria 2 para a segunda faixa. Como essa aqui vai estar pintada, então só resta 2 opções de cores para a terceira. A terceira, depois que tiver pintada, vai sobrar mais 2 opções para a quarta. Assim como a quarta vai estar pintada, que segue no sentido.
de cima para baixo. Quando a quarta estiver pintada, vai sobrar duas opções de cores para a quinta faixa. Usando o princípio multiplicativo, nós temos 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48 opções diferentes. Exemplo 4. Quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar? Olha, como eu já falei anteriormente, análise praticamente não tem cálculo, mas exige interpretação da questão. Então, a palavra distinto é o segredo da questão. O que quer dizer, o que significa distinto? É sinônimo de diferente. Então, quantos números de 3 algarismos? 3 algarismos, então eu já adiantei aqui, coloquei os 3 espaços, porque eu quero saber quantas possibilidades é possível formar com 3 algarismos. Tem unidade, dezena e centena. Diferentes. Lá na questão nós tínhamos a palavra distintos e distinto tem o mesmo sinônimo da palavra diferente. Então, nós vamos ter aqui, olha, dentro do nosso sistema, nós vamos ter aqui quantos números, quantos símbolos diferentes para representar os números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que é um total de 10 símbolos diferentes, não é isso? Então, professora, eu teria 10 opções para iniciar o número? Eu posso iniciar com 9? Posso. Pode ser com 6? Pode. Pode ser com 3? Pode. Pode ser com 0? Não. O 0 inicial, ele não agrega valor ao número, então eu não posso iniciar com 0, ou seja, eu não vou ter 10 opções no início. Eu posso começar com qualquer um, exceto com 0. Então, eu tenho inicialmente 9 opções. Então, retirando qualquer um desses números, que seria o primeiro número a colocar, depois que eu escolher o primeiro, que é qualquer um desses, vai restar quantas opções para o segundo algarismo? Eu já posso colocar o 0? Já. O 0 no meio já agrega valor ao número. Então, o 0 já conta, mas eu vou contar todas as opções? Não, porque eu já escolhi um, supondo que eu já escolhi um para colocar no primeiro. Então, no caso, eu só tirando um dígito, eu tenho ainda 9, porque agora o 0 entrou. Eu escolhendo mais um, vai restar quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos números vamos conseguir formar? Retomando, nós tivemos 9 opções. Inicialmente, já que não pode haver repetição, nem posso iniciar com 0. Então, eu tenho 9 opções. Vezes 9, porque eu já posso incluir o 0, mas não posso repetir. Vezes 8, já que não tem repetição, que deu 648. Exemplo 5. Quantos números pares de 3 algarismos distintos é possível formar? Quais são as palavras-chave que nós temos aí? Nós queremos números pares que tenha 3 algarismos diferentes, distintos. Destaquei aqui as partes importantes, as informações relevantes. Números pares. Quais são os números pares? Você pode me dizer, são aqueles números que são divisíveis por 2. Sim, é uma consequência ser divisível por 2. Mas, matematicamente falando, podemos dizer que números pares são aqueles que terminam em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Então, nós queremos descobrir quantos números pares e de 3 algarismos diferentes. Usando o princípio multiplicativo, como é 3 algarismos, eu vou precisar de 3 tracinhos. Para a primeira opção,
No caso aqui, se fosse uma questão comum, iniciaria aqui pela primeira opção, só que eu tenho que saber o seguinte, eu quero número par. Vamos fazer de duas partes. As opções que terminam com 0, quantos números é possível formar terminando com 0? E quantos números é possível formar terminando com 2, 4, 6 ou 8? Terminando com 0, quantas opções é possível? O 0 é um único elemento, então eu teria uma opção para terminar, que é o próprio 0. Se eu terminar com 0, eu tenho quantas opções para iniciar esse número? Eu posso iniciar com qualquer um dos algarismos, exceto o 0. Então, eu teria um total de 9 opções. Como não pode haver repetição, tem que ser números diferentes, eu teria 9 para iniciar, e para o algarismo do meio, como eu tirei mais uma opção, só sobraria 8 opções. Então, efetuando o produto, eu tenho aqui 72. E terminando com 2, 4, 6 ou 8. Quantas opções eu tenho? De novo, o segredo da questão está no final. Quantas opções eu tenho para terminar? Eu só posso terminar com 2, com 4, 6 ou 8. Ou seja, eu tenho um total de 4 opções. E para iniciar, primeiro dígito do número, primeiro algarismo, eu posso começar com o quê? Retirando uma das opções dos números pares, vamos supor que fosse o 8. Quantas opções eu teria para iniciar o número? Poderia ser o 9, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, mas não pode ser o 0. Então, eu teria um total de 8 opções, porque eu tenho que tirar um número par e o 0, ou seja, resta 8 opções. Para o próximo número, eu teria mais uma opção que eu escolhi, só que agora eu posso incluir o 0. Ou seja, novamente eu vou ter 8 opções. Vamos supor que eu já tivesse escolhido 2 números, por exemplo, 7 e o 8. Ainda sobraria 3, 6, 7 com mais 1, 8 opção para o número aqui, do meio, para o algarismo central aqui. Então, desenvolvendo aqui o produto, 8 vezes 8, vezes 4, 256. E para finalizar, como a gente fez de duas partes, nós vamos ter que somar essas duas partes. Quantos números terminam com 0? 72. Números que terminam com 2, 4, 6 ou 8 são 256. Então, fazendo a soma aqui, corresponde a 328. Fizemos isso fazendo uso do princípio aditivo para chegar à resposta final. E para saber se vocês assistiram a aula até o final mesmo, eu vou deixar aqui um pequeno desafio para vocês. É uma pegadinha, é uma prova para mim saber se vocês realmente assistiram a aula todinha. Vou deixar aqui uma questão para vocês. A senha... Espera aí um pouquinho. A senha do cadeado é formada por 3 números escolhidos de 0 a 9. Então, a questão é, quantas senhas diferentes é possível formar? Olha aqui a estrutura do cadeado. Ele tem aqui opção para 3 números. Então, você vai analisar aí e vai me responder essa questão. Manda a resposta que eu estou aguardando. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês compreendam. Se tiver algum exemplo um pouco mais difícil, assistam novamente a aula. Vai estar disponível na plataforma. E vamos à resolução de exercícios.